Abra a sua Bíblia, fazendo um favor. Lucas 1, verso 26. Lucas 1, verso 26. Esse texto é muito especial. Estou muito à vontade para pregar, para abençoar a sua vida. Torine e a Fernanda, por gentileza. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E colocará o nome de Jesus. Jesus significa Salvador. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isto, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, dá glória a Deus. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Ao 6º de novo. Pois nada é impossível para Deus. Pai querido, fala conosco nesta noite. Espírito de Deus, traga luz a esta revelação. Deus, que as práticas que nós vamos ouvir aqui agora possam trazer para nós um coração quebrantado, e amanhã, na segunda-feira do nosso dia, a gente possa ver os resultados dessa pregação, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, meu querido. Hora que sentar, dá ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Há 3 anos, a Fernanda teve o seu filho, seu filho, há 3 anos, e o Torine chegou com uma situação um pouco emblemática. E eu disse para ele assim: Torine, eu falo Torine, mas é Torino, se é Torino, se é Torine, ele está aqui, ele aqui. Eu falei para ele assim: olha, você tem o problema que aconteceu, mas você pega essa situação adversa e transforma numa boa situação. E transforma numa situação que vai favorecer não só a sua casa, mas a casa dos outros. Torino. Paz, igreja, boa noite. Como o pastor falou, em 2022 nós tivemos o diagnóstico de um dos nossos 5 filhos, o Samuel, com autismo. E a partir daquele momento eu trouxe uma ideia para o pastor Toninho da gente começar a fazer a orientação a respeito de autismo e inclusão na cidade de Piracicaba. Em 2022 fizemos a primeira palestra aqui na sede com 180 pessoas. Em 23 foram 600 pessoas que participaram da palestra. Em 23 também surgiu uma parceria com a Universidade Anhembi Morumbi de Medicina, onde nós, em parceria com a igreja, montamos uma clínica para atendimento gratuito da comunidade aqui no centro. E de 23 para cá, nós já atendemos 600 crianças, foram mais de 3.500 atendimentos, mais de 3.000 pessoas já passaram pelos treinamentos que nós oferecemos em várias áreas relacionadas ao autismo. E essa semana, conversando com o pastor, surgiu a ideia de fazer uma reunião com as famílias atípicas aqui da nossa igreja. Famílias que tenham crianças autistas, filhos autistas, ou então crianças que precisem de algum tipo de cuidado especial, para que nós consigamos receber as famílias e as crianças de uma melhor forma, que fique confortável para as crianças, mas também para as famílias.
Isso vai ser uma forma de evangelizar as famílias, trazer um conforto espiritual para eles. E o pastor Toninho é um grande apoiador da causa. E em nome da comunidade autista, eu aproveito para agradecer, viu, pastor? Todo esse apoio que o senhor tem dado para a gente. A igreja, irmãos, ela não faz nada mais do que ajudar no investimento e abertura de portas. Então, através da sua oferta, do seu dízimo, a gente ajuda no investimento. Porque só valoriza um projeto desse quem às vezes passa na pele a situação. Então, nós vamos criar alguns caminhos. Então, nesse dia 23, é uma segunda-feira, nós vamos estar aqui reunidos com os grupos de interesse, para a gente poder ouvir, pegar ideias, sugestões. Eu penso, quem já ouviu falar da Sala Azul? Sala Azul é uma sala de regulação. É isso, né? Essa é a palavra. Regulação. Nós não temos nem lugar para fazer a Sala Azul. Mas a Sala Azul, quando a criança autista, o barulho deixa ela nervosa. Quando a criança que tem alguns dos T, né? Tem bastante T hoje, né? TDAH. Ela fica nervosa, ela fica agitada. Entra nessa Sala Azul, lá tem os brinquedos específicos. Ali regula o humor da criança. Aí ela pode voltar novamente para o convívio. Então é muito bacana isso. A gente vai criar isso aqui na nossa igreja. Quem crê comigo dá glória a Deus. Outra coisa que eu queria fazer é dar, por exemplo, Fernando e o Turini. Dá para eles um sábado. Não sei se um sábado cada um ano, por exemplo. Então os pais que têm criança autista na igreja trazem os filhos de manhã, tipo 9 horas da manhã aqui. A gente leva para um lugar específico, com pessoas bacanas. A gente fica até 5 horas da tarde com a criança. E os pais vão passear, vão descansar, vão arrumar o cabelo se precisar, vão tirar um dia para eles. E aí eles voltam e levam a criança. Se a gente conseguir fazer isso, quem se voluntaria para estar aqui e ficar um dia inteiro com a criança de alguém? Levanta a sua mão. Vai faltar criança para nós. Quanto mais pessoas, melhor. Então, isso de uma forma também, irmãos, é que eu faço, o que eu falo para você. Tudo que a gente faz aqui é intencional. É para cuidar e para ganhar almas para Jesus. Eu profetizo na sua vida que nós vamos ganhar muitas famílias e você vai nos ajudar a cuidar delas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Obrigado, viu? Então, dia 23, as pessoas que tiverem o interesse, podem vir aqui. Se tiver dificuldade, melhor ainda. Mês de junho, irmãos, começou hoje. Já começamos junho com batismo nas águas e já começamos junho com um grande movimento aqui entre nós. E o mês de junho é o 6º mês. Foi no sexto mês que a Maria recebeu a visita do anjo. A Maria recebe a visita do anjo e diz para ela assim: salve agraciada, você foi escolhida para receber o Messias, para receber o Filho de Deus. Suponhamos, irmãos, você que está noivo, você que está para se casar, ou acabou de se casar, ou é casado, e a sua esposa chega até você e fala assim: eu estou grávida. E você diz assim: mas não é meu, você sabe que não é meu. Aí ela fala assim: não é seu mesmo, é do Espírito Santo. Quem aqui acreditaria? A confusão estava alarmada, estava ou não estava? Só que aí, Deus visita José também e confronta José em sonhos, explicando para eles que era verdade. E José então volta e assume Maria como esposa, e Jesus nasce num lar estabilizado. Mas foi isso no 6º mês que foi anunciado o nascimento dele. O mês 6, no calendário gregoriano, que é o nosso calendário, é o mês de junho, tem 30 dias. Junho foi inspirado em uma mulher. Mulher significa noiva. Noiva é a igreja. Então, para a igreja quadrangular, hoje, sede de Piracicaba, eu estou dizendo para você
que o mês de junho é um mês de notícias boas. Você pode dar um glória a Deus por isso? No calendário judaico, junho é Eleu. Eleu significa preparação. É o mês que tem que se preparar. E é o mês que eles se preparam para as suas maiores festas que vão acontecer 60 dias depois. E a palavra preparação no hebraico é kun, K-U-N. E essa palavra kun significa estabelecer. Então vamos juntar as duas palavras. Eleu, preparar. Preparar é kun. Kun é estabelecer. Então hoje nós vamos nos preparar para estabelecer coisas grandes e firmes que nós ainda não estamos sabendo. Você pode dar um glória a Deus? Você sabe que notícia ruim, você não precisa se preocupar com ela. Não se preocupa com notícia ruim, irmãos. Ela vai chegar na sua casa. Infelizmente, pastor Marcelo, a notícia ruim chega. Chega ou não chega? Notícia ruim chega para todo mundo, meu querido. Chega para todo mundo. Olha só, eu um dia, faz muitos anos já, eu tinha 30 anos de idade. Irmãos, eu estava na maior da minha força física, com muitos sonhos e projetos. A igreja de Ipeúna estava começando a querer engatinhar. Já estava juntando 120 pessoas. 120 pessoas, irmãos, para uma cidade pequena igual a Ipeúna, era algo fantástico, algo assim espetacular. E a gente estava começando a romper, ganhar pessoas para Cristo e aumentar a igreja. Eu estava vivendo um bom momento financeiro, pessoal. Eu já trabalhava de vendedor naquela época. Faz 30 anos que eu carrego uma pasta com o mesmo produto, um pouquinho mais de 30 anos, e vendo para alguns há mais de 30 anos. E aí, vivendo um momento bom pessoal, um momento bom de igreja, um momento que as crianças estavam com saúde, Marcelo e Bruna já estavam com 10, 12 anos de idade, um pouco menos, um pouco mais, e eu estava comprando sapato num sábado à tarde, olha como que marca. Por volta de 3 horas da tarde eu recebi um telefonema, já tinha celular. E o telefonema era o seguinte: pessoa lá sumiu. Pessoa lá desapareceu. Pessoa lá está dando trabalho para a família dela. O que tinha a ver comigo isso? Muito, tinha tudo a ver comigo isso. Eu tinha sido fiador deles. Mas uma fiança grande. Eu dei o meu nome para eles. E aí quando eu dei o nome, a conta logo virou para mim. E era muita conta. Na hora o meu chão sumiu assim. Na hora a cabeça virou, o coração disparou. Irmãos, se eu não morrer aquele dia, nem de infarto e nem de AVC, talvez dessas coisas Deus passou da minha lista. E aí eu vim dirigindo até Rio Claro, de Rio Claro a Ipeúna, e Deus me deu livramento na estrada, porque eu não conseguia parar. E agora eu tinha que chegar em casa e o pior de tudo, contar para Lourdes e escutar: eu te disse. Talvez a pior parte era o eu te disse também. Queridos, para terminar a história, essa notícia ruim chegou. Deus me fez trabalhar 10 anos ou um pouquinho mais, no melhor da força,
para pagar a conta dos outros. Quem emprestou, quem foi o fiador, aonde foi captado o recurso, recebeu. Não de quem deu o prejuízo, mas do vosso pastor. Toda semana eu tinha que levar lá os valores. Toda semana. Por quê? Eu não podia envergonhar o nome de Jesus Cristo. Eu não podia envergonhar a igreja. Eu não podia ser assunto de bar. Eu não podia ser assunto de comércio. Eu não podia ser assunto de casas e de maridos ou esposas falando da igreja por causa de um problema que não era meu, mas ficou para mim. Aquilo ali, irmãos, foi uma das piores notícias que eu já tive, porque ela podia ter matado o meu sonho, matado o projeto de um pastor e terminado o ministério ali. Mas aí você vai para João 10:30. João 10:30. O ladrão não vem para matar, senão para roubar e para destruir. Mas eu, o Senhor, diz a Bíblia, vim para dar vida e vida em abundância. Essa notícia ruim, dura de receber naqueles dias, talvez formou uma resistência que gente normal não tem. É possível. É possível que essa notícia tão difícil, administrada durante 10 anos, me deu condição hoje de dormir comprando a múltipla aqui, por 4.200.000, sentando na mesa sem um tostão e parcelando em 35 vezes. E aí? Como que dorme com um barulho desse? Como que consegue conviver com isso? Talvez são resistências espirituais e psicológicas que Deus dá para alguém, porque diante de uma notícia ruim que chega para ele, em vez dele jogar tudo no lixo, em vez dele abandonar, ele paga para ver. E aí o Senhor Todo-Poderoso cria os caminhos. E Deus não me deu a condição rapidinha, Deus me deu a condição na força do trabalho. E eu quero profetizar na sua vida. Às vezes você está esperando que venha uma solução imediata para você, venha uma solução logo para você. As soluções elas chegam, mas muitas vezes Deus vai usar a força do seu braço, a força das suas mãos, e Ele vai abençoar você, vai dando glória a Deus. Então notícia ruim chega. Notícia ruim chega. Chega notícia ruim de relacionamento. Chega notícia ruim de morte. Chega notícia ruim de doença. Chega notícia ruim de falência. Chega notícia ruim de desacordos. Chega. Isso aí é normal, é impossível passar pela vida, não precisa procurar uma notícia ruim, que ela vai chegar para você também. Mas aí como que você vai administrar as notícias ruins que pega? Nós não temos que estar, eu tenho que estar preparado para a notícia ruim, não, tenho que estar preparado para a notícia boa. Porque a ruim, irmãos, você passa de ministro e segue, passa de ministro e segue, passa de ministro e segue. E aqui não mata, funcionou. Se matou, não tem mais jeito. Matou, nós vamos dar glória a Deus, vamos morar no céu, vamos cantar o hino da vitória, vamos entrar nas portas do céu, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nossa vida está garantida na eternidade, não por causa da sua bondade. Sua vida está garantida na eternidade pelo nome de Jesus Cristo, o Salvador. A notícia boa que Maria recebeu quando ela foi o ventre para nascer Jesus. A gente tem que estar pronto para a notícia boa. Porque a notícia boa, irmãos, ela chega e depois você tem que ter a responsabilidade de dar conta naquilo. Então a gente tem que se preparar para estabelecer aquilo que a gente almeja. A gente tem que se preparar para estabelecer aquilo que a gente tem de projeto. A pessoa vai, se esforça, pede oração, clama o nome de Jesus Cristo. Eu quero entrar na faculdade. Entrou. Vou estudar medicina, passou. Vou estudar para ser dentista, passou.
Vou ser advogado. Passou. E agora? Agora são 5 anos de escola. Agora são 5 anos de renúncia de muitas coisas que você vai ter que ter na sua vida, na sua caminhada, para que você possa dar conta da notícia. A notícia boa foi só um momento. Agora você tem que pegar aquela notícia boa e transformar ela em ação. Está entendendo? A pessoa quer casar. Vai casar, Israel. Você casou, Israel, faz pouco tempo. Se o Israel casou, todo mundo aqui vai casar. Aí, irmãos, eu contei de manhã no culto aqui. Eu tinha 23 anos de idade. Nossa igreja tinha 40 membros. Eu tinha acabado de construir um prédio, irmãos, lá em Peúna, na rua 3, número 18. Tinha levantado um barracão, estava sem reboco ainda, e tinha um poste de madeira bem em frente à igreja. E naqueles dias eu fiz um jardinzinho lá, de pingo de ouro, e coloquei um jardinzinho em frente daquela igreja, para tentar ficar bonita. Ela estava toda ainda inacabada, e fiz uma cerca de bambu. Desde aquele tempo eu acredito que a gente tem que embelezar aquilo que é de Deus na nossa casa, nas nossas mãos. E se você plantar um jardim é porque você acredita que tem futuro. Sabia que quem planta tâmara não come tâmara? A pessoa que planta tâmara não come tâmara. Por quê? Porque a tâmara leva, hoje tem os enxertos, mas até então a tâmara, ela levava 100 anos para produzir o fruto. Então quem plantasse, Raquel e Ronaldo, a tâmara, não comeria a tâmara, mas alguém ia comer daquele fruto. Então quem planta um jardim acredita no futuro. E tinha um casal lá, casal jovem, que eu estava ganhando para Jesus, e tinha um poste. Eu lembro do poste. Ele colocava o pé no poste assim, ó, pé no poste. Ele usava de vez em quando uma cinta grande de boiadeiro. A namorada dele vinha e eles beijavam em frente à igreja. Irmão, mas beijava. Mas beijava. Ó, eu ficava até com vergonha, gente, de verdade. E as pessoas, tinha pouca gente, mas a pessoa vinha e falava assim: pastor, não pode isso, pastor. Eu falava: não pode. E aqueles irmãos já casados há 30 anos que beijam, de vez em quando beijam, olhava e falava assim: não pode isso, pastor. Eu falava: não pode. Aí eu falei assim: vem cá um pouquinho. Ficava um dos irmãos que me ajudava muito, falando assim: já falei com eles, já disse para eles, para que ficar beijando em frente à igreja desse jeito? Mas são maior de idade, vacinar, não posso fazer nada. Eu falei assim: mas está marcado o casamento deles aqui 3 meses. Daqui 3 meses eles casam. Lourdes Costa, eu já falei o nome deles 3 vezes aqui. Não vou falar. Aí, irmãos, eu peguei e falei assim: daqui 3 meses eles casam. Casou. Me ajudou muito lá essa família. Casou. Aí um belo dia, parece que Deus quer que a gente veja as coisas. Notícia boa, casou. Agora pode beijar à vontade. São casados lá. Não que não pudesse beijar solteiro, mas na frente dos outros daquele jeito fica até feio. Aí eu via ele chegando na igreja. E ele chegando na igreja, andando rápido. E a mulher dele vindo lá atrás. Aí vindo as criancinhas, tinha 2 criancinhas. E as crianças vinham, e ela lá, e ela falava: anda, anda. Eu chamei o diácono, que o dia do poste falou assim: está vendo aquele lá, é o casal do poste. Ele falou: não acredito, é o casal do poste. Então, irmãos, a notícia boa é você administrar aquilo que Deus está te dando. Você quer subir de cargo, irmão, agora você é chefe. Pensa que ser chefe é fácil? O chefe é o primeiro a chegar, o último a sair. O chefe não é aquele que senta na cadeira só para mandar, é aquele que chega primeiro e sai por último. Isso é o chefe. É aquele que é responsabilidade e todos vão cobrar. Se deu certo ou deu errado.
Eu estava vendo ontem, até a Lourdes parou para assistir. Ela não gosta de futebol, ela parou para assistir. Eu sou palmeirense, você sabe disso? Mas tem corintiano aqui também, eu respeito. E aí, tem 3, 4 só. E aí, irmãos, ontem eu vi uma entrevista. Nosso treinador é português, é o Abel Ferreira. E ele voltou, ele saiu do clube e voltou para o clube, porque ele podia. Essa semana aconteceu isso. Ele precisava estudar o time que fosse jogar. Quando ele está entrando no clube, ele vê a luz do vestiário acesa. Ele falou assim: está acesa a luz do vestiário. Essa hora para estar apagada a luz do vestiário. Então ele vai lá e vê um rapaz dentro do vestiário. Dentro do vestiário. Ele fala assim: nossa, mas eu vou falar com você, rapaz, não pode estar aqui dentro do vestiário. Ele foi para a câmara de monitoração e viu que o rapaz pegou uma mochila, alguém viu isso? Pegou um travesseiro, colocou a mochila como travesseiro, colocou ali um paninho, uma toalha, foi num cantinho do vestiário da base do sub-17 e dormiu. E ele ficou olhando aquele rapaz inquieto e falou assim: não pode estar aqui, infringindo regra, ele não pode estar aqui. Essa hora não é hora dele estar aqui. Aí no dia seguinte, então, ele chamou o rapaz. E quando o rapaz soube que foi chamado, imaginou que ia acontecer o pior, que ia ser expulso do clube, porque essa é a regra. Mas antes de expulsar, ele sentou na frente do professor e falou assim: por que está dormindo no vestiário do clube? Você não sabe que isso é proibido? Você imagina, irmãos, um moleque de 17 anos, com o sonho de ser jogador profissional, um dia ele vai para uma peneira e ele é aprovado num time grande igual o Palmeiras que tem uma base boa. Ele é aprovado e começa a treinar no clube todos os dias, de manhã até a tarde, vai para a escola, volta, e ele está lá fazendo isso todos os dias. E agora ele está dormindo no clube. Ele fala assim: acontece o seguinte, professor. Baixou a cabeça. Acontece o seguinte, professor. Minha mãe perdeu o emprego. A minha mãe perdeu o emprego. E eu moro lá em Guarulhos. Se eu tiver que ir para lá e voltar, uma que eu não tenho condição, e outra que não chego a tempo, então eu perco o treino. Então eu estou dormindo aqui, porque minha mãe foi morar de favor. Minha mãe foi morar de favor. E eu não quero ficar morando de favor. E outra coisa, nem me cabe lá. Então eu estou correndo o risco de ficar aqui. Você está comendo o quê? Não estou comendo. Porque eu não faço parte do sub-20 que tem alimentação. Eu faço parte do sub-17. Para terminar a história, o professor chama os diretores do clube e fala assim: ó, nós vamos investir em você. Vem treinar. E levou ele para treinar sozinho, quase mais de 2 horas. E o moleque treinou 2 horas sozinho, deu o melhor dele. Resultado, o clube já colocou a mãe num apartamento, já está investindo e já subiu o menino do 17 para o 20. Notícia boa. Uma notícia boa vem com esforço, gente. Ou você pensa que vai chegar uma notícia boa e acabou o esforço? Acabou tudo? Não, a notícia boa vai chegar para todos nós. Eu pergunto: quanto você está disposto a receber uma boa notícia e seguir em frente? A ruim vai chegar também, mas a ruim vem a mão de Deus para te abençoar. A boa vai chegar também. Só que a boa, você precisa se preparar para estabelecer. Eu termino contando uma história. Papai tinha 81 anos de idade. Papai de alguém aí. 81 anos de idade. Papai estava bom de coração. Tinha uns precatórios que precisavam receber. Aí o papai, então, o advogado ligou para as filhas e disse assim: meninas, papai
recebeu a herança que esperava, lá os precatórios que esperava, vai dar 6 milhões de reais. Nossa, as meninas falam assim, meu Deus, imagina, eu fico imaginando Marcela e Bruna. 6 milhões de reais. Vai receber o precatório. Ah, não dá para dar essa notícia para o papai assim de qualquer jeito. Se vai dar de qualquer jeito essa notícia, papai pode ter um piripaque, vamos chamar o cardiologista do papai. Então veio o cardiologista. Contaram a história para o cardiologista, sentaram no sofá, na mesa, cafezinho, chá de camomila para o papai, chá de erva doce para o papai, e vamos seguir o fluxo. E papai ali, o cardiologista olhou, falou assim, ó, se precisar de alguma coisa, está até o desfibrilador, é isso aí que fala? Aquele negócio que bate lá e ressuscita. Está lá o medidor de pressão, deixa com o papai comigo. Papai está tranquilo. Senhor, eu estou aqui para dar uma notícia para o senhor. Suponhamos, é uma suposição, que o senhor ganhasse 6 milhões de reais. Fosse depositado hoje na sua conta, 6 milhões de reais. O que o senhor faria? Irmão, se eu tiver 81 anos de idade, e alguém me der 6 milhões de reais, eu vou comprar um Porsche para mim. E eu não vou ficar dando dinheiro para o neto, não, desde que vá. Eu vou comprar um Porsche para mim, azul. E vou sair andando, eu com a Lourdes por aí, acelerando. Vou parar aqui na frente da igreja, só fazer assim. Quem me viu passar para a prova e não me ajudou, aleluia. O médico olhou e falou assim, olha o que o médico falou. Falou assim, o médico falou assim, o papai falou assim, se eu ganhar 6 milhões, eu dou metade para o senhor. O médico morreu infartado. Na hora, Haroldo. Bateu com as 10 na hora. Sabe por quê, Caio? O médico não estava preparado para receber o milagre. Quem aqui está preparado para receber o milagre? O milagre vai chegar, você pode dar um glória a Deus. Se prepara. Você sabe, o pastor Bertaia, ele faz muita viagem para Israel. Inclusive, qualquer dia desse nós vamos junto com o Bertaia para lá. E você vai junto comigo lá, em nome de Jesus. E nós vamos subir o Monte Sinai. 2.285 metros o Monte Sinai tem. Mas a viagem do Bertaia, ela passa por Dubai. Ela vai Dubai, Egito e Israel. Por que o Dubai? Sabe por que o Dubai? Porque Dubai é um dos países do mundo mais ricos por metro quadrado. Ah, só porque eles são ricos? Não. Porque ali você vê a boa notícia que Deus deu para Abraão. Sabe quem mora em Dubai? Os filhos de Quetura. Abraão não foi casado com Sara? Não teve um filho com Sara chamado Isaac? Não formou a nação de Israel? Não teve um filho com Agar que chamou-se Ismael? Não formou a nação árabe? Quando Sara morreu e enterrou ela no campo de Macpela, Abraão tinha uns 120 anos de idade. E ele se casou com Quetura, uma egípcia. Ele casou com essa mulher. E dela nasceram filhos. E os filhos de Quetura são os príncipes de Dubai. Sabe o que você vê nisso? Você vê a mão de Deus abençoando uma família inteira, até 1000 gerações. Eu quero profetizar na sua vida, a maldade dos pais aos filhos, Deus visita até a 3ª e 4ª geração. Papai, no meu caso, papai, vovô, tataravô e depois de tataravô. Mas a bondade do pai no filho, Deus visita até 1000 gerações. Então a sua fidelidade, eu estou dando uma notícia boa para você. Se você tem buscado a Deus de todo o seu coração, 1000 gerações suas serão abençoadas. Ó o que Deus está fazendo na vida de Abraão, que já partiu há mais de 7.000 anos. Uma geração são 70 anos. É a mais aceitável, 70 anos. 10 gerações dá 700 anos. 100 gerações dá 7.000 anos. Abraão nos deixou, já faz 100 gerações, já faz 7.000 anos. E ainda hoje,
Deus está abençoando a geração dele. Olha, porque vale a pena servir esse Deus Todo-Poderoso. Abraão ainda tem 900 gerações para serem abençoadas. Receba essa bênção. A minha geração, Marcelo e Bruna, Felipe e Lucas. Aí gerou Betina e Benício. Vamos pegar o Benício. Betina que está aqui. A Betina está aqui. A geração da Betininha. A Betininha que vai vir, a outra Betininha, a outra Betininha, a outra Betininha dá 5. Irmãos, daqui a pouco, 100 gerações da Betina vão surgir por aí, que são nossas gerações. Todas elas vão carregar uma bênção. Todas elas vão carregar uma boa notícia. Você está servindo a Deus hoje por você, para morar no céu, para viver o sobrenatural e para abençoar todas as gerações futuras. Receba essa boa notícia. Quando Maria é visitada pelo anjo, ela falou assim: eu sou virgem, eu não posso ter filho. Se coloca de pé no seu lugar. Eu sou virgem, eu não vou ter filho. Eu sou uma mulher prometida a um homem chamado José. O que eu vou fazer? O anjo falou assim: não tem problema, moça, só fala que sim, só diz que você quer. Eu estou dizendo para você, só fala sim para Deus. Diz que você quer na mão dele sobre a sua vida. O resto ele vai fazer, Paulo. O resto é ele quem faz. Quem aqui está dizendo sim para Deus, vai dando glória a Deus. Levanta suas mãos aos céus agora. Se você pode. Sabe por quê? Nada é impossível para aquele que crê. Notícias ruins, elas chegam todos os dias. E a gente nem quer que ela chegue, mas ela chega. É um telefonema que às vezes não agrada, é uma conversa que não é boa, é um assunto que a gente acaba cometendo um erro. Enfim, notícias ruins chegam toda hora. Mas notícia boa, quando chega, você tem que estar preparado para estabelecer. Eu estou aqui para profetizar na sua vida. Se prepara para estabelecer coisas concretas que vão até o fim.